Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é João Vitor Matias, eu sou aluno do curso de Odontologia na Unifacisa, em Campina Grande, e vou ser o apresentador do podcast de hoje. Nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre algumas das estruturas mais importantes da cabeça e do pescoço, que são os sistemas vascular, nervoso e linfático. Nós abordaremos os principais componentes de cada um desses sistemas, sua função e sua localização. Importante ressaltar a importância do estudo da anatomia de cada uma dessas estruturas, em especial para nós, futuros cirurgiões dentistas, mas também para todos os profissionais da saúde que têm como o foco o estudo da anatomia. Então, vamos começar? Nós vamos começar nosso estudo com o sistema vascular da cabeça e do pescoço. Por ser uma região com uma grande variedade de estruturas, muito inervada e com uma complexa estrutura muscular e também onde se localiza o cérebro, ela possui um complexo sistema vascular composto por artérias, responsáveis por transportar o sangue arterial, rico em oxigênio, para essa região. As veias, responsáveis por transportar o sangue venoso, rico em CO2, o gás carbônico, de volta para o coração. E também por pequenos vasos capilares, responsáveis por facilitar a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos. Agora, iniciando com as artérias, vamos falar um pouco sobre o que são elas, São basicamente vasos sanguíneos bem calibrosos, grossos, com paredes espessas e bem resistentes, que são capazes de resistir a grande pressão sanguínea e que tem como função principal transportar o sangue arterial, como já mencionado previamente, do coração para o restante do corpo, que vai nutrir os tecidos. Nessa região, a artéria carótida comum, ela é a principal artéria, ela se origina a partir do arco aórtico, do lado esquerdo, e a partir do tronco bracocefálico do lado direito. Ela é a principal artéria da região, na cabeça do pescoço, e é o ponto de origem de grande parte das artérias importantes dessa região. Ela também vai se dividir em carótida interna e externa, mais ou menos na altura da borda superior da cartilagem tireoide da laringe. A artéria carótida externa, ela vai irrigar a face, couro cabeludo, cavidade oral e nasal, e também partes da laringe e faringe. Ela vai se ramificar em artéria tireoide superior, que vai irrigar a glândula tireoide, os músculos infra-ióideos e os músculos externo-cleidomastoide. Mais uma ramificação na artéria carótida externa é a artéria faríngea ascendente, que vai irrigar a faringe, os músculos pré-vertebrais, a orelha média e as meninges cranianas. A artéria lingual vai irrigar os músculos intrínsecos da língua, os músculos da mastigação e do assoalho bucal. Tem também a artéria facial, que irriga a tonsila, os palatos, as glândulas submandibulares e músculos das expressões faciais. A artéria occipital, que vai irrigar a região posterior do couro cabeludo, A artéria auricular posterior, que irriga a glândula parótida, o nervo facial, a orelha e o couro cabeludo. A artéria maxilar, que irriga o meato acústico interno, a membrana timpânica, a dura mater, calvária, mandíbula, gengiva e dentes, além dos músculos temporal, pterigoide, masseter e bucinador. E também a artéria superficial, que vai irrigar a região temporal do couro cabeludo. Agora, falando sobre a artéria carótida interna, ela vai irrigar o encéfalo e as estruturas intraorbitais e a fronte. Ela não possui nenhum ramo cervical, mas ela é dividida em 7 segmentos, sendo eles o cervical, C1, petroso, C2, lacerum, C3, cavernoso, C4, clinoide, C5, oftálmico, C6 e comunicante, C7. Ela vai se ramificar em C2, que vai ser as artérias carótico-timpânica e vidiana. C4, artérias tentorial basal, tentorial marginal, meníngea, clival, hipofisiária e hipofisiária inferior. C6, que vai dar origem às artérias oftálmica e hipofisiária superior. E C7, que vai dar origem às artérias comunicante posterior, corioide anterior, cerebral anterior e cerebral média. Agora, falando sobre a artéria cervical, ela vai se originar ali na artéria subclávia. Ela vai subir através dos forames transversos das vértebras cervicais, até o encéfalo. Ela vai emitir ramos meníngeos, musculares e espinhais para irrigar as estruturas adjacentes. Os ramos esquerdo e direito unem-se para formar a artéria basilar. Agora, falando de uma estrutura muito importante na região cerebral, a gente vai falar do polígono de Willis, também chamado de polígono arterial cerebral. Ele é uma estrutura formada pela junção das artérias carótidas internas, cervicais e basilares. Ele está localizado na base do crânio. A sua principal função é garantir a circulação colateral, ou seja, um fluxo sanguíneo alternativo, caso uma das artérias principais seja obstruída ou danificada. Ele também protege o cérebro contra a isquemia, além de reduzir a pressão sanguínea que chega até o cérebro.
Temos também o tronco tireocervical. Ele se origina também da artéria subclave e vai se ramificar em artéria tireoide inferior, essa que irriga a glândula tireoide, a porção cervical do esôfago e a laringe, a artéria cervical ascendente, que vai irrigar os músculos profundos do pescoço, e a artéria cervical transversa, que vai irrigar os músculos do pescoço da região escapular, e também a artéria supraescapular. Essa vai irrigar a escápula, né? O músculo supraespinhal e o músculo infraespinhal. E agora falando sobre as veias, elas são estruturas que se estendem paralelamente às artérias. Elas têm a função de basicamente drenar o sangue venoso, né, rico em CO2, gás carbônico, de volta para o coração. As principais veias da cabeça do pescoço e as suas ramificações são as seguintes. As veias jugulares, que se dividem em veias jugulares interna e externa. No caso da veia jugular interna, ela é equivalente à artéria carótida interna e, posteriormente, à artéria comum. Ela vai drenar o encéfalo, o pescoço e a face. Ela se origina no forame jugular, a partir do seio sigmoide, e tem seu fim unindo-se à veia subclávia, originando a veia braquiocefálica. E ela também recebe o sangue drenado pelas veias facial, lingual, tireoide, faríngea e occipital. E a veia jugular externa, ela é responsável por drenar grande parte do sangue da face e do couro cabeludo, e também uma fração significante do sangue cerebral. Ela é formada pela uma união da veia auricular posterior e da veia retromandibular, e ela se comunica com a veia jugular interna. Temos também a veia anterior, que se origina superficialmente, mais ou menos no nível da região supraioide. Ela desce paralelamente à linha mediana e adentra profundamente no músculo esternocleidomastoide. A veia posterior, ela origina-se próxima ao osso occipital. Ela vai descer posteriormente ao pescoço e vai desembocar na veia braquiocefálica. Lembrando que as veias jugular interna, jugular externa, anterior e posterior são todas ramificações da veia jugular comum. Falando agora de uma estrutura bem importante, nós temos o tronco tirolinguofaríngeo-facial, de Farabuff. Ele origina-se da união das veias tireoide superior, lingual, facial e faríngica, e tem como finalidade basicamente drenar essas regiões adjacentes. Temos o plexo pterigóide, ele consiste num emaranhado de vasos localizados ali na fossa infratemporal. Ele vai drenar o sangue da região irrigada pela artéria maxilar e inclusive dos dentes. Ele se conecta com a veia facial, que é uma veia bem profunda da face, ao seio cavernoso e os vasos do forame oval. E seus vários ramos eles vão se unir num tronco mais calibroso, o qual se une à veia temporal superficial e vai constituir a veia retromandibular. Temos também a veia facial, ela vai se originar no ângulo medial da órbita como veia angular. Ela comunica-se com a veia oftálmica superior e dessa maneira com o seio cavernoso. Ao nível da bochecha, ela se conecta com a veia facial profunda, a partir do plexo pterigóide. Suas veias afluentes correspondem aos ramos da artéria facial. Ocasionalmente, conecta-se com a veia retromandibular, formando a veia facial comum e essa vai fluir até a jugular interna. E por fim, nós temos o seio da dura mater. É uma rede venosa do interior do crânio, basicamente composta por sistemas de canais intercomunicantes, e é responsável pela drenagem do encéfalo e das estruturas adjacentes a ele. São túneis escavados na membrana mais externa das meninges. Dentre eles, os que se conectam à calota craniana são o seio sagital superior, o seio sagital inferior e o seio reto. Já os que se situam na base do crânio são o seio cavernoso, o seio intercavernoso, o plexo basilar, o seio petroso superior, o seio petroso inferior, o seio transverso, o seio sigmoide e o seio occipital. Passando agora para o nosso próximo tópico, nós vamos estudar o sistema nervoso. E ao estudarmos a anatomia da cabeça e do pescoço, é fundamental dar uma ênfase muito grande ao sistema nervoso. São estruturas que desempenham um papel crucial na nossa sensibilidade, motricidade e funções como salivação, deglutição, batimento cardíaco e respiração. A cabeça e o pescoço possuem um suprimento nervoso altamente vasto, e esses nervos se dividem em dois grupos principais, os nervos cranianos e o plexo cervical. Existem 12 nervos cranianos, e estes são partes do sistema nervoso periférico. Eles se originam de núcleos no cérebro, emergindo através de forames e fissuras cranianas, sendo classificados como sensoriais, motores e mistos. 2 deles se originam no prosencéfalo, que são os nervos olfatório e óptico, que são nervos sensoriais. O nervo acessório, que é um nervo motor, que tem seu núcleo na medula espinhal, enquanto que os nervos oculomotor, que é um nervo motor,
coclear, que também é um nervo motor, trigêmeo, que é um nervo misto, abducente, que também é um nervo motor, o facial, que é um nervo misto, o vestíbulo coclear, que é um nervo sensorial, o nervo glossofaríngeo, que é misto, o nervo vago, que também é misto, e o nervo hipoglosso, que é um nervo motor. Todos eles têm sua origem no tronco cerebral. Já o plexo cervical é composto pelos nervos espinhais C1, C2, C3, C4 e C5, que vão emitir ramos sensitivos e motores. Os ramos sensitivos são o occipital menor, que inerva a pele do pescoço e do couro cabeludo postero superior à clavícula. O nervo auricular maior, que vai inervar a pele sobre a glândula parótida, o aspecto posterior da aurícula e uma área de pele se estendendo do ângulo da mandíbula até o processo mastoide. O nervo cervical transverso, que vai inervar a pele cobrindo o triângulo anterior do pescoço. E o nervo supraclavicular, que vai inervar a pele sobre o pescoço e o ombro. Já os ramos motores são a alça cervical, o nervo frênico, o nervo para os músculos romboides e o nervo para o músculo serrátil anterior. A alça cervical é um arco neural que vai inervar os músculos infraioideus do triângulo cervical anterior. Ela se localiza no triângulo carotídeo e consiste em 5 ramos: os nervos genioióideo, tiroióideo, homoióideo, esternoióideo e esternotireóideo. E agora nós vamos falar sobre o sistema linfático. O sistema linfático basicamente é composto por vasos e órgãos especializados, que são responsáveis pelo transporte da linfa. A linfa é um líquido, um fluido aquoso de coloração clara e que transporta proteínas e outros nutrientes importantes para os tecidos e também vai remover compostos nocivos dos tecidos, E ela vai ser transportada dos tecidos para a corrente sanguínea através do ducto torácico, ducto linfático direito e do tronco linfático subclávio. E o sistema linfático ele é essencial para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico e do corpo em geral. Além dessas estruturas que eu já mencionei, o sistema linfático da cabeça e do pescoço também é constituído de agrupamento de linfonodos, que são órgãos responsáveis por filtrar a linfa e também combater infecções. E ele tem formato de feijão e podem ser classificados em superficiais e profundos. Os linfonodos da cabeça são organizados em grupos que vão drenar a linfa nas regiões adjacentes a eles, sendo eles os linfonodos linguais, que são distribuídos ao longo do músculo genioglosso e drenam a linfa da região da língua em direção aos linfonodos submandibulares e submentuais. Temos também os linfonodos faciais, que vão drenar a região lateral da pálpebra, nariz e bochecha através dos linfonodos bucinadores, nasolabiais, malares e mandibulares. O colar linfático pericervical, que vai drenar o couro cabeludo, a pele do pescoço, as pálpebras, a raiz do nariz, as orelhas e a bochecha, através dos linfonodos occipitais, mastoides, parotídeos, esses sendo superficiais e profundos, e os submandibulares e submentuais. Já os linfonodos do pescoço são classificados em linfonodos cervicais anteriores superficiais, que são dispostos ao longo da veia jugular anterior. Eles drenam a linfa da pele na região infraioide, dos músculos infraioides, do istmo da glândula tireoide e da porção infraglótica da laringe. Os linfonodos cervicais anteriores profundos, eles vão drenar as estruturas profundas do pescoço em direção aos linfonodos cervicais laterais profundos, podendo também drenar a linfa dos linfonodos cervicais anteriores superficiais. Seus subgrupos são os linfonodos pré-laríngeos, tireoideus, paratraqueais e pré-traqueais. Os linfonodos cervicais laterais superficiais, eles são localizados ao longo da veia jugular externa e eles vão drenar a linfa dos linfonodos parotídeos da cabeça em direção aos linfonodos supraclaviculares, na base do pescoço. E nós temos os linfonodos cervicais laterais profundos, estes que são dispostos basicamente ao longo da veia jugular externa e vão drenar em direção ao ducto torácico, o ducto linfático direito e ou para a veia subclave. Possuem 2 grupos basicamente. Superior, que são localizados acima do ventre superior do músculo homoióideo, e tem como um dos principais linfonodos dessa região o linfonodo jugulodigástrico. E tem também o linfonodos cervicais laterais profundos inferiores. Esses são localizados abaixo do ventre superior do músculo homoióideo e tem como principal linfonodo o júgulo homoióideo, que pode ser encontrado junto à porção média da veia jugular interna.
Agora falando sobre os linfonodos supraclaviculares, esses são localizados na base do pescoço. Eles vão drenar a linfa da cabeça do pescoço através da cadeia acessória e dos linfonodos cervicais laterais profundos em direção ao tronco jugular. Os linfonodos retrofaríngeos, eles são localizados posteriormente à faringe e são organizados em 3 colunas, mediais e 2 laterais. Eles drenam as cavidades nasais, dos seios paranasais, do palato mole, do arco palatino, da tuba auditiva e da orelha média, em direção ao tronco jugular. Os linfonodos acessórios, eles se localizam nas extremidades laterais do pescoço, bastante próximos aos nervos acessórios. Eles drenam a pele do couro cabeludo, a pele das regiões lateral e posterior do pescoço e do ombro, da orofaringe, da nasofaringe e da glândula tireoide, em direção aos linfonodos supraclaviculares. Temos o tronco jugular, que ele se informa a partir dos linfonodos supraclaviculares e cervicais laterais profundos e vai drenar a linfa dessas estruturas em região ao ducto torácico, a veia subclávia esquerda, a veia jugular interna esquerda ou diretamente mesmo para o ducto linfático direito. O ducto linfático direito, esse drena o lado direito da cabeça e do pescoço em direção à veia braquiocefálica direita. E por fim, temos o ducto torácico, que ele vai drenar o lado esquerdo da cabeça e do pescoço, em direção à junção das veias subclávia esquerda e jugular interna. E é isso, chegamos à conclusão de mais um estudo. Chegamos ao final do nosso episódio. Nesse episódio nós abordamos as estruturas que compõem basicamente os sistemas vascular, nervoso e linfático da cabeça e do pescoço. Demos ênfase na localização e na função de cada uma dessas estruturas. Eu agradeço muito pela atenção de todos e nós vamos nos ver nos próximos episódios. Um abraço e até mais.